Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições bíblicas CPAD Sala dos Jovens. Lição de número 10, esta lição será ministrada no dia 9 de março de 2025 e traz o tema autenticidade diante das incertezas da vida. Este é o tema da lição de número 10, que está subordinada ao tema geral do trimestre, que é a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E com este convite nos é feito a vivermos uma vida autêntica cristã diante das incertezas, diante dos imprevistos da vida. É mesmo o texto principal, ele se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 90, o verso de número 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Como eu disse, Salmo de número 90, o verso de número 12. O resumo da lição nos ensina que a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. Então já temos aí um assunto, um tema bastante amplo para a nossa divagação, para o nosso estudo, para a nossa análise do tema da lição de número 10. Está bem? Vamos então agora para os objetivos da lição, os objetivos que são 3. O primeiro é destacar a soberania de Deus em meio às incertezas da vida. O segundo, explicar a limitação do conhecimento humano. Esta limitação ela também faz referência à nossa compreensão das incertezas, sua extensão, né, sua abrangência, a nossa limitação humana, ela nos deixa bastante aquém da compreensão deste assunto, é o que nós vamos estudar nesta lição. O último objetivo, o terceiro, é conscientizar da importância de se confiar em Deus em meio às tempestades. A confiança, ela é a base de tudo, de todas as relações. E da nossa relação Cristo-cristão, Deus, confiança é tudo, é a base para todas as coisas, é a confiança. Bem, então vamos começar a nossa análise da lição de número 10 e para tanto eu gostaria de pedir que nós fôssemos até a versão bíblica chamada de King James atualizada, e nós vamos ler o mesmo Salmo de número 90 e o versículo de número 12 nesta versão, para termos uma visão mais clara daquilo que tanto o escritor do Salmo quanto o escritor da lição está tentando nos fazer entender, compreender sobre as incertezas ou sermos autênticos cristãos diante dos imprevistos, das incertezas, lá nos objetivos das tempestades que podem ser trazidas até nós de uma forma ou outra, e nós assim conseguirmos sermos cristãos autênticos diante destes problemas. Nós lemos a versão da lição que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Na King James atualizada, ela vai nos acrescentar algo ao versículo que liga, que traz a ideia, que esclarece um pouco mais o porquê nós pedirmos para aprender a contar
os nossos dias, a nossa vida na face da terra. Veja, é bem simples. O versículo 12, na versão King James atualizado, diz: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Sendo assim, o quê? Quando nós vemos esta parte do versículo, nós começamos a pensar, este sendo assim, ele está querendo ligar o assunto a quê? É uma continuação, é uma continuidade, é uma ligação de ideia, algo que estava sendo ensinado agora vai ser esclarecido, algo que estava encoberto agora vai se tornar mais claro. Então nós vemos que o salmista nessa versão escreve, esta versão nos traz assim, sendo assim o quê? Está falando do homem e do seu tempo de vida, do seu período de vida. Fala que alguns na sua força chegam até 70, outros até passam disto, e que tudo não passa de enfado e de canseira, né? E que nós somos incapazes de conhecermos a força da ira do Senhor e sua cólera, segundo o temor que te é devido. Nós vamos vendo no decorrer do Salmo, né, antes, os 11 versículos antes, nós vamos ver algumas explicações, algumas explanações do salmista, e ele está falando, geralmente aqui ele está falando da ira, né? Ele está falando também da vaidade da vida humana, do pouco tempo, da limitação, né? Comparado àquele vapor da manhã que aos primeiros raios do sol eles se dissipam, assim também são os nossos dias, e tudo isto diante, né, da cólera, da ira do Senhor. O versículo 6 ele diz que o Senhor arrasta os homens na correnteza da vida, e são breves como o sono, são todos como a relva que brota como a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Então, o salmista vai dizendo assim, sendo assim, quer dizer, tendo toda esta ideia, tendo todo este descortinar da nossa vida diante de nós, sendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Quer dizer, fazendo o quê? De tal maneira, quer dizer, a partir do momento em que nós aprendemos a conviver com as nossas limitações, com a nossa vaidade, com a nossa vida que é de pouca duração, nós vamos ver em outro salmo que alguns chegam a 70, sua robustez talvez a 80, mas o que passa disso é enfado e canseira, e nós chegamos à conclusão que por mais que vivamos, por mais longeva que sejam os nossos dias, mais longevo que seja a nossa estadia na Terra, os nossos dias, depois de uma determinada idade, eles não passam de enfado e canseira. Ligamos a ideia também lá com o rei Salomão, na sua imensa sabedoria, quando ele diz também que nós devemos nos alegrar nos dias da nossa mocidade, porque virão os dias em que nós não teremos nesses dias, contentamento, né? Ele está falando da nossa velhice, dos dias em que as coisas que estão no alto assombram, que já não ouvimos mais, não conseguimos mais mastigar, não conseguimos mais uma infinidade de coisas que nós fazíamos com muita facilidade na nossa mocidade, na nossa juventude, já nesta idade, já passando da terceira idade, né? Os que são felizes e alcançam este período já não têm tanta felicidade, logo até facilidade, e logo a felicidade também já não é mais a mesma, né, da mocidade, dos dias áureos da nossa vida. Então ele diz assim, olha,
nos ensina para que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio para quê? Para que nós vivamos, sejam poucos dias, sejam longos os nossos dias, mas vivamos de maneira sábia. E vivermos de maneira sábia, e nós sabemos que o princípio da toda sabedoria é temer a Deus. Então, a partir do momento em que pedimos para vivermos ou alcançarmos um coração sábio, nós estamos pedindo uma mentalidade inteligente, uma forma sábia de viver que é temendo a Deus, confiando, dependendo dele, buscando a ele. É o que nós veremos no decorrer da lição. Por isso o resumo da lição diz: a nossa confiança em Deus nos proporciona. Quer dizer, esta confiança ela vai vir, obviamente, de um relacionamento. Toda confiança ela vai sendo robustecida, ela vai sendo fortalecida com o passar do tempo, com o decorrer do tempo. Né? Nós vamos aprendendo a confiar, a depender, a nos tranquilizarmos em determinados momentos, sabendo que o alvo da nossa confiança, o objetivo da nossa confiança, ele estará do nosso lado, ele vai nos fornecer o necessário, ele vai nos livrar daquilo que nós não podemos, e do que nós podemos, ele nos dará sabedoria para nos conduzirmos, nos comportarmos de tal maneira que demonstre no nosso comportamento diário sabedoria. E diz que proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. Obviamente que no meio dos imprevistos nós precisamos de orientação. Né? Precisamos da orientação para quê? Para podermos administrar este período. E também a segurança para quê? Para que, ainda que estas vagas, que estas ondas procelosas são, como diz o hino, nós temos confiança de que no nosso barco o Senhor está. Neste mar revolto em que nós nos encontraremos, o Senhor estará no nosso barco. E isto nos traz segurança, e não somente a segurança, porque nós sabemos também que quando as vagas procelosas são, quanto mais revolto estiver o mar, menos sinais de orientar, para nos orientar nós temos. Né? Nós sabemos que hoje, obviamente, com a evolução, as embarcações têm seus modos de orientação, suas formas de orientação muitíssimo avançadas, mas antigamente não. Os homens tinham escassos meios de orientação, e ainda mais, no passado ainda, era só os astros, né? A orientação dos marinheiros eram praticamente através dos astros, né? De dia e de noite, e se a noite fosse muito turva, obviamente que os astros à noite não apareceriam, as estrelas, a lua, né? Estes orientadores não apareciam, e ia ficar um tanto quanto mais difícil a navegação, a orientação. E quando nós confiamos em Deus e temos o Senhor Deus como o nosso guia, né, como nossa segurança, esta orientação ela vai ficar um tanto quanto mais fácil, ou ficará muito mais fácil, porque o Senhor Deus, apesar de toda a tiniebla que possa aparecer, tudo que possa parecer tão escuro que nós não conseguimos divisar sequer um palmo dos nossos narizes, o Senhor Deus estará do nosso lado para nos conduzir, nos orientar e nos dar segurança para transpormos os dias de incertezas da nossa vida. Também por isso, a autenticidade diante das incertezas da nossa vida. Sendo assim, né, segundo o versículo aqui 12 da versão atualizada do King James, sendo assim, então, nós vamos partir para a lição propriamente dita. Tá bem? A introdução já nos traz que a vida é repleta de incertezas e situação que não podemos prever ou controlar. Isso é o que nós chamamos de imprevistos. Ora, por mais precavidos que sejamos, por mais prontos que estejamos para planejar, para colocar em ordem, para pontificar, vamos dizer, para pôr pontos, para pôr, como alguns gostam de dizer, priorizar as coisas da nossa vida,
por mais sensatos que sejamos, ora, as incertezas, elas devem ser também contadas. Nós não podemos prevê-las, nós não podemos controlá-las, mas ela tem que estar nos nossos planejamentos. Nós temos que contar com as incertezas, tá? Nós temos que contar com aquilo que, vamos dizer assim, por mais otimistas que somos, nós não queremos contar, mas temos que contar, porque a vida é repleta delas, né? Por mais, como eu já disse, por mais sensatos que somos, né, ao planejar as nossas vidas, ora, os imprevistos, eles vão acontecer, eles podem acontecer, e muitas vezes eles vão acontecer. Então nós precisamos ter em mente que estes imprevistos, eles podem acontecer, e nós precisamos deixar, vamos dizer, alguns pontos em aberto para que a gente consiga trabalhar com ele. Alguns limites, vamos dizer assim, né, para os imprevistos, para as incertezas da vida, para os problemas da vida, para as intempéries da vida. Então nós precisamos ser sábios o suficiente para termos em mente esta realidade, tá? A situação que não podemos prever e nem podemos controlar. As incertezas da vida podem gerar ansiedades e preocupações, né? Isso também é uma outra realidade. Se bem que neste ponto aqui, como sempre dizem aí os poetas, né, as ansiedades, elas são aquelas de sofrer antecipadamente, e as preocupações é sofrer o presente, né? Nós nos preocupamos, e ansiosos que somos, nós também nos preocupamos com o futuro, tá bem? E isso é normal para todo ser humano que se importa em ter uma vida, não, vamos dizer, uma vida controlada, uma vida planejada, tá bem? Nem todo mundo vive a grosso modo ao Deus dará. Existem pessoas que gostam de planejar, planejam o dia, planejam a semana, planejam o mês, alguns dividem o ano em 2 semestres, outros em 12 meses, ele faz um planejamento para o ano todo. Existem pessoas precavidas, veja, porém, as incertezas, aquilo que nós não podemos controlar, aquilo que escapa das nossas mãos muitas vezes, nos trazem ansiedades e preocupações. É neste ato que Tiago faz o quê? Ele nos ensina a respeito de algo que, ainda que nos preocupemos, não é que nós vamos conseguir viver despreocupadamente, né? Pelo menos no meu caso, ele é bastante difícil eu não me preocupar, é muito difícil, até mesmo em situações que elas estão aparentemente controladas, mesmo assim eu ainda me preocupo, né? Está tudo sob controle? Tá, mas eu ainda estou preocupado, eu continuo me preocupando para que aquela situação se mantenha da forma que ela está. Então o que Tiago faz? Ele nos ensina a respeito da soberania de Deus, tá? E da importância de reconhecermos nossa dependência dele. Nestes momentos, quando nós buscamos o coração sábio, é por isso que o salmista diz assim: sendo assim, com todos estes problemas, todas essas incertezas, adversidades, me dá um coração sábio. Por quê? Tendo este coração sábio, ou tendo sabedoria, como diz Tiago, buscando a sabedoria em Deus, eu vou confiar na soberania do Senhor. Tá bem? Eu vou me preocupar. Porém, as minhas preocupações, as minhas ansiedades estarão todas nas mãos do Senhor, porque eu confio na soberania. Quer dizer, o Deus soberano, ele saberá tratar, fazer, e quando não, ele vai me orientar a fazer, ele vai me conduzir no caminho certo, no caminho correto, para que a minha vida ela não saia dos trilhos ou ela não escape tanto do controle. Por isso, quando nós aprendemos sobre a soberania de Deus, nós colocamos todas as nossas ansiedades, como disse o apóstolo Pedro, todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Esta é uma lição muito importante. Apesar de difícil,
mas é uma lição que nós precisamos para vivermos uma vida não de um sossego preguiçoso, mas de um sossego confiante na soberania de Deus. Veja, confiar em Deus não nos leva a ser preguiçosos, ociosos, omissos, de maneira alguma. Tá bom? Confiar em Deus é confiar no Senhor e trabalhar, continuar trabalhando, dependendo dele, mas sabendo que o que eu posso carregar a meio, o que eu não posso, ele vai fazer por mim, tá bem? Ou pelo menos ele vai me ensinar a fazer aquilo que eu não sei, aquilo que eu não consigo. Tá bem? Mas a soberania de Deus tem que ser uma realidade na vida do cristão genuíno, porque senão ele vai viver a vida como um gentio preocupado, né? Como diz as Sagradas Escrituras, por que você está preocupado? Basta cada dia o seu mal. Veja, e nos traz a ilustração dos pássaros que não plantam, que não colhem, e o Senhor não os deixa passar fome, as flores do campo com toda a sua beleza que não tecem, não fiam, e mesmo assim nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de tamanha beleza como alguma delas, ou qualquer uma delas. Então veja, aqui nós somos levados, veja, o coração sábio ele é levado a pensar que o Senhor Deus na sua soberania está cuidando de nós. Mas este cuidar de nós não nos exime de trabalhar, não vai fazer de nós um preguiçoso, de maneira alguma, mas pelo contrário, tudo aquilo que fizermos estará relacionado com a vontade de Deus, que é o tópico de número 1. Veja, quando eu encerro aqui a importância de reconhecer a nossa dependência de Deus, que com a soberania e a dependência nos leva a confiar nele em meio às tempestades. Tá bom? Foi a conclusão da nossa análise aqui, da introdução. Então, o ponto de número 1 diz, reconhecendo a soberania de Deus. Tá? E isso está baseado no versículo de número 13, de Tiago, capítulo 4. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Veja, aqui está falando sobre fazer planos. E eu acabei de dizer que o crente precavido, o ser humano precavido, ele tem os seus planejamentos, ele tem os seus planos, ele tem suas prioridades, as suas urgências, as suas emergências, o que é importante. Veja, tudo isso vai fazer parte, vai pesar nas prioridades, tá bem? Nos primeiros lugares da nossa lista, do nosso planejamento, tá bem? Então, veja, está mostrando a necessidade de que venhamos a compreender que Deus deve permear as ações em todas as áreas da nossa vida. Quando Tiago diz assim, e amanhã faremos isso ou aquilo, ele não está criticando, ele não está falando mal do planejamento. Não é nada disso. Tiago não está dizendo assim, não, você tem que viver a sua vida, levar a vida aí de qualquer maneira. Porque fazer planos, planejar, fazer listas, está errado. Quem faz lista, quem planeja, não depende de Deus. Está pecando porque não confia em Deus. Não é nada disso. O que Tiago está dizendo aqui é a necessidade de que venhamos compreender que Deus deve permear as nossas ações e todas as áreas da nossa vida. Tá bem? Ele não está culpando o comerciante por falar isso aqui, por planejar. A única atenção que ele está chamando, aqui no caso das pessoas que ele está falando, é que eles estão fazendo planos e estão deixando Deus de fora dos planos. Aqui está a correção, né? O fazer planos do versículo 13. Tiago está chamando a atenção de que, ao fazermos planos, ao traçarmos, planejarmos os nossos dias, as nossas horas, o nosso trabalho, nós simplesmente excluímos Deus dos nossos planos. É aqui que se encontra o erro, tá bem? Então ele diz, permear as ações e todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos compreender isto, a necessidade de que Deus deve permear, Deus deve estar, Deus deve fazer parte. E eu vou um pouco além, Deus deve ser o ponto principal dos nossos planejamentos.
dentro das nossas prioridades, é prioridade colocar Deus como prioridade dos nossos planos, entendeu? É Deus no primeiro lugar. Então, todo planejamento que vir a ser feito vai vir depois como segundo, terceiro, quarto tópico, porque o primeiro é a prioridade de Deus estar nos nossos planos. É a prioridade de Deus estar nos nossos planos. Ele está chamando a atenção como a fazer planos sem considerar a vontade de Deus. Então, Deus está no primeiro plano. Se Deus é prioridade, logo, as vontades de Deus são prioridades. Ah, irmão Maurício, então eu não posso ter vontade. Podemos ter vontade, somos seres humanos. Porém, as nossas vontades, elas devem estar atreladas, ligadas aos desejos de Deus. Por isso nós oramos todos os dias, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus, ou assim na terra como nos céus. Esta é a nossa ideia. Por isso que quando nós vamos fazer algo, copiando o próprio mestre no Getsemane, quando ele diz assim, contudo seja feita a tua vontade e não a minha, ele está considerando que Jesus Cristo, apesar de toda a dificuldade que ele está prestes a enfrentar, ele ainda coloca a vontade do Pai em primeiro lugar. Então nós precisamos ter Deus como prioridade, a vontade de Deus como prioridade, tá bem? Então vamos fazer um planejamento. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, como prioridade na minha vida, a vontade de Deus, tá bem? Depois nós vemos também que Tiago deseja ensinar aos crentes que a palavra final é de Deus. Então, o terceiro, nesse planejamento que nós estamos fazendo, primeiro lugar, Deus, segundo lugar, a vontade de Deus, o terceiro lugar é a realização. Deixa eu ver como eu posso dizer aqui. Ensinar que a palavra final é do Eterno. Então veja, é como se nós estivéssemos aqui conversando, eu e Deus. Então eu estou pensando em fazer isto. Senhor, o Senhor está aqui porque o Senhor está em primeiro lugar. Segundo, a tua vontade está em primeiro lugar. A tua vontade está em segundo lugar. Mas a minha vontade é esta. O que nós vamos fazer? Vamos somar as ideias, e qual deve ser a terceira prioridade? A palavra final é de Deus, é do Eterno, é de Deus. Também evitar também alguns termos que nós aprendemos para não darmos muita trela também para os judaizantes, né? Nós precisamos ficar. Então, o Eterno é Deus, é o Senhor das nossas vidas. E nós podemos falar o seu nome porque Ele é nosso Pai. Nós não podemos usá-lo em vão, mas precisamos, clama a mim, e podemos clamar a Deus, ao momento, ao Senhor, a Yahvé, ou Hashem, como eles dizem, tá? sem pegar este costume, tá? De ficarmos usando muitos termos usados pelos judaizantes. Mas veja bem, é como se nós então fizemos aqui um planejamento. O que Tiago me ensinou? Então, no meu planejamento, prioridade, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a vontade de Deus. Terceiro lugar, a palavra final é de Deus. É de Deus. Isso quer dizer que o que eu vou fazer, ou o que estou pensando em fazer, obterá 100% de acerto. Será um sucesso completo, porque tudo estará baseado na vontade de Deus, na pessoa de Deus, tá bem? E no comando, na soberania de Deus. Na soberania de Deus. Mas aí você fala assim, então qual que é a minha parte? Eu vou lá comprar o que eu tinha que comprar, eu vou lá vender o que eu tinha que vender, eu vou lá aprender o que eu tinha que aprender, eu vou fazer o que eu tinha que fazer, vou fazê-lo. Mas se Deus quiser, segundo a vontade de Deus, e a palavra final é de Deus. Obviamente que o que eu for fazer, ao retornar ao meu lugar de origem, eu voltarei com o sucesso, eu voltarei com a vitória, eu voltarei com o melhor daquilo. Talvez não do jeito que eu queria, talvez não da forma que eu queria, mas sendo a forma e o jeito de Deus, vai ser o melhor para mim. O Senhor nem sempre nos concede aquilo que queremos. O Senhor nos concede aquilo que precisamos.
para manter. Por isso nós também oramos: o pão nosso de cada dia, o pão costumeiro de cada dia nos dá hoje. É o Senhor nos sustentar com aquilo que temos costume, com aquilo que Ele sabe que será melhor para nós, o que nos será necessário para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para aquele semestre, para aquele ano. Então nós precisamos aprender a reconhecer a soberania de Deus, primeiro no fazer planos, depois reconhecendo a soberania de Deus na sua providência, quer dizer, na providência divina. Por quê? Veja que interessante. Reconhecer a soberania de Deus também significa confiar na sua provisão. O que é confiar na provisão de Deus? É saber que Deus proverá, que Deus nos dará, que Deus fornecerá, que Deus nos abastecerá daquilo que nós precisamos. Veja, como eu acabei de dizer, não é daquilo que eu quero, é daquilo que eu preciso. Tá bem? Porque às vezes o que eu quero não será suficiente e também não é o necessário, é só porque eu quero mesmo. Tanto é que na aula passada nós falamos sobre pedir e não receber, porque pedimos, vamos dizer assim, egoisticamente, egocentricamente, pedimos por pedir, para se aparecer, para se apresentar. Pedimos para gastar, Tiago diz: pedes e não recebes, porque pedes para gastares os vossos próprios deleites. Quer dizer, nós não estamos com a intenção de Deus como prioridade, mas qual é a prioridade aqui no caso? É a nossa vontade, é o nosso querer, são os nossos deleites, são os nossos prazeres. Tá bem? Então nós precisamos aprender a reconhecer a soberania de Deus na sua provisão, ou na provisão divina, que significa confiar. E ele cita o Salmo 23 aqui, o versículo de número 1, no Salmo 23, que ele diz: o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Uma coisa que às vezes eu fico, talvez seja um problema meu, eu fico meio, quando diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou até procurar aqui o Salmo 23, e eu ainda não consegui, em muitas versões, encontrar e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. O E é um acréscimo nosso. Muda alguma coisa? Não muda? Muda? Não sei. Mas quando eu leio, eu fico assim um tanto quanto angustiado. Porque está escrito assim: o Senhor é o meu pastor. Ora, tendo esta consciência, ponto e vírgula. Vírgula é uma coisa, ponto é outra coisa, dois pontos são outra coisa, ponto e vírgula é outra situação, é outra coisa. Então ele diz: nada me faltará. Nada. Simplesmente, veja, eu terei verdes pastos, eu terei águas tranquilas, eu terei o meu vigor restaurado, eu andarei pelos caminhos da justiça, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Veja, a confiança da soberania de Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam, é o cuidado, é confiar em Deus, é esperar em Deus, é o que nós estamos estudando aqui, tá bem? Então, no Salmo de número 1, nós temos aí 6 particularidades de Yahvé na nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar nelas e a viver confiado nelas, e isso nos trará o quê? Certamente a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim, né? Se nós ligarmos a habitar a casa do Senhor, se Davi está falando do templo, ainda não tinha o templo, Davi não vai, é Salomão quem vai construir, mas ele está falando da casa física do Senhor, do templo móvel. Obviamente serão longos dias, seriam os dias que ele vivesse na terra. Se ele está falando do céu, então nós precisamos entender os contextos também. Tá bem? Por isso que muitas versões elas vão agora sendo modificadas e diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí fala de longevidade. Tá bem? Então, mas ele não vai viver para sempre, porque o templo ficou e também já não existe mais, e ele também não. Só que ele está na presença de Deus.
tá bem? Quando dependemos de Deus, podemos viver com tranquilidade, tá? Esta tranquilidade, como eu já disse, não é uma preguiça, tá? Isso não quer dizer que nós não vamos correr atrás, vamos usar um linguajar aqui, não chulo, mas um linguajar mais koiné, aqui um linguajar de feira, né, da feira. Nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que buscar o pão de cada dia. Porém, este buscar o pão de cada dia, ou correr atrás daquilo que precisamos, será tranquilo. Por que será tranquilo? Porque o Senhor cuidará de mim. Né? A tal ponto do Salmo 40 me ensinar que eu devo esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para mim e ouvir o meu clamor. No versículo 17 ele diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Mesmo sendo um rei, ele sabe da sua condição, ele reconhece sua condição, que sem a soberania, sem a presença de Deus, a dependência do Deus de Israel, do Deus de Davi em sua vida, ele mesmo sendo rei, ele vai passar por maus bocados se ele se esquecer desta lição. Então nós vemos que podemos viver com tranquilidade, mas esta tranquilidade não quer dizer que nós nos tornaremos preguiçosos. Tá bem? Vamos ficar deitados aí nas nossas redes esperando as coisas caírem do céu. A única coisa, só tem 3 coisas que caem do céu. Né? Uma é boa, que é a chuva, a outra também foi boa, porque houve uma limpeza no céu, mas nós estamos sofrendo até os dias de hoje por causa desta limpeza no céu, e a outra que acontece é desagradável, eu não vou citar. Mas são poucas coisas que caem do céu, tá bem? E o nosso sustento não é uma delas. Apesar de dependermos de Deus, confiarmos em Deus, e nos momentos de maior necessidade o Senhor suprirá todas as nossas necessidades com abundância, recalcado, sacudido e transbordante, a boa maioria do tempo nós vamos pescar o peixe que precisamos ter sobre a nossa mesa, também nos nossos pratos. Tiago também sugere, veja, uma postura de submissão à vontade de Deus. Porque quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, além de tranquilidade, nós vamos viver uma vida de contentamento. O que é uma vida de contentamento? É eu estar feliz com o que eu tenho, eu estou satisfeito com o que Cristo tem me fornecido. Tá? O pão nosso de cada dia que o Senhor tem me dado me faz feliz. Paulo disse, eu sei ter abundância, mas eu também sei passar necessidade. Ora, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando das adversidades da vida. Muitas vezes nós usamos este versículo aqui fora de contexto. Também muitos usam este versículo fora de contexto. Mas o que Paulo está dizendo quando ele proclama que pode todas as coisas naquele que o fortalece? Ele pode tanto ter bens, estar provido, estar abastecido, e isto não afetará sua fé, sua confiança, sua devoção, sua adoração a Deus, como não ter também nada. Como não ter também nada. Isso também não vai afetar a sua vida profissional, religiosa, ministerial, porque ele pode todas as coisas. Em quem? Em Cristo que o fortalece. Ele vai conseguir passar por estes momentos de adversidade. Ele vai conseguir passar, como diz, pelas incertezas da vida. Pelas incertezas. Por isso, muitas vezes, em suas cartas, nós vamos ver Paulo agradecendo algumas igrejas por suprir as necessidades até além da necessidade que ele tinha. E aquilo era distribuído não somente para ele, para a igreja, para os obreiros que estavam com ele, a igreja onde ele estava trabalhando. Então ele está sempre agradecendo aos irmãos por suprirem suas necessidades. E nós vemos Deus trabalhando. Então uma postura de submissão à vontade de Deus. A partir do momento em que nós estamos debaixo da ordem de Deus, tudo o que nós precisamos, ou que viremos a precisar, o Senhor vai nos fornecer. Porque nós somos obedientes, somos submissos, estamos debaixo das ordens de Deus. E, obviamente, o Senhor nos sustentará de todas as maneiras dentro daquele trabalho que Ele nos colocou a fazer. Tá
bem? Continuando na provisão divina, tal verdade nos dá esperança e perspectiva, com a confiança de que Ele está ao nosso lado. Tá? Vamos falar novamente, então, sobre, agora, saindo da esperança e falando de perspectiva. Né? Quantas vezes situações nos deixam perdidos, as incertezas nos deixam perdidos, porque as perspectivas, nós não temos uma perspectiva, uma visão de mudança. Nós não temos um pensamento de que algo vai melhorar. Porém, quando estamos esperançosos na soberania de Deus, estas perspectivas, estas formas de enxergar, de passar pelas incertezas, elas são diferentes. Por quê? Porque elas nos dão confiança de que o Senhor está do nosso lado. Ora, e Ele estando do nosso lado, todas as boas perspectivas possíveis também estão conosco, estão ao nosso favor. Então nós vamos aprendendo a confiar em Deus. Nós estamos destacando aqui a soberania de Deus, que é o primeiro objetivo. Quando nós vemos o ponto de número 2, a provisão divina, então nós aprendemos que tal verdade nos dá esperança e perspectiva. Perspectiva. Quer dizer, nós vemos luz no fim do túnel. Nós vemos luz. Por mais escuro e longo que este túnel seja, por mais quente, por mais longo que este deserto ele seja, nós vemos a luz no fim do túnel, nós vemos oásis no meio do deserto, e isso são perspectivas boas, visões interessantes e boas do momento incerto que nós estamos vivendo. Tudo isso porque nós confiamos na presença de Deus na nossa vida. O terceiro ponto, humildade diante de Deus, que nós temos aqui, que Tiago também ele está criticando o orgulho. Né? O orgulho, por quê? Veja, esse orgulho humano ele é maligno. Nós já falamos das nossas limitações, das nossas falibilidades, nós já falamos das nossas dependências, e essa dependência ela tem que criar em nós não orgulho, ela deve criar em nós humildade. Veja. E essa humildade ela vai nos alertar quanto ao sentimento da autossuficiência. O orgulho ele gera em nós o pensamento da autossuficiência, quer dizer, eu posso me sustentar, eu posso fazer tudo o que eu preciso, eu não preciso de ninguém. Né? Eu mesmo posso fazer. E isso é uma questão do orgulhoso. Esta é uma prerrogativa, é uma característica do orgulhoso. Mas Tiago está chamando a atenção que nós precisamos viver com humildade quando reconhecemos, olha, se o Senhor quiser, se o Senhor nos permitir, se o Senhor... Entendeu? Isso fala de humildade. A humildade faz com que nós deixemos as nossas presunções, que no grego alazoneia, que significa muito forte, e trata-se de uma certeza insolente, arrogante, típica de quem confia em seus próprios recursos e habilidades. E nós sabemos que o final dos tais que assim agem, que assim pensam, que assim se comportam, os seus fins são trágicos. Trágicos porque eles vão ter a triste conclusão de que não são nada, e não podem fazer nada, eles não conseguem nada, eles não têm nada que o Senhor Deus não forneça para as suas vidas. Tá bem? E essa vai ser a triste constatação. Ele vai poder dizer assim, sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não sou ninguém. Falamos no ponto de número 1, vamos para o ponto de número 2 agora, a limitação do conhecimento humano, tá bem? Que também é o objetivo de número 2, explicar a limitação do conhecimento humano. Então aqui a limitação do conhecimento humano, e Tiago já começa nos lembrando, no versículo 14, também do capítulo 4, que nós temos aqui, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então ele nos traz à nossa mente a vaidade da vida humana.
Tá bem? E nós temos aqui, primeiro, destacando a fragilidade e a transitoriedade da vida humana. O que é a fragilidade? Irmãos, nós somos amigos, irmãos, nós somos tão frágeis que qualquer coisa nos quebra, qualquer coisa nos enferma, qualquer coisa... A nossa vida se vai por qualquer coisa. Nós somos mais frágeis do que cristais. A nossa vida é um sopro, segundo a visão da palavra de Deus. A nossa vida, tanto é que ela está contada nas mãos do Senhor. E nós precisamos nos lembrar disso, da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade. Né? Vamos falar de trânsito. Nós estamos numa passagem, nós estamos numa peregrinação. E nós, dentro da nossa fragilidade e também da nossa transitoriedade, nós temos que lembrar também da nossa limitação. Nós não sabemos, como acabamos de ver no ponto de número 1, quanto tempo nós ficaremos aqui. Por isso nós precisamos ter um coração sábio para aprendermos a viver da maneira correta, da maneira de Deus. Então, a primeira lição que nós temos aqui, veja, é sobre a brevidade da vida. Mas fulano viveu 102 anos, 110 anos. Pergunte para ele se ele viveu muito. Pergunte para ele se ele fala assim, estou cansado, quero morrer, não quero ficar mais aqui. É lógico que não. É lógico que não. Por quê? Porque viver, apesar de todas as suas adversidades, viver é bom. Tá bem? Mas Paulo me ensina que estar com Cristo é ainda melhor. Ele falou de maneira que eu não sei o que eu devo fazer, o que eu devo pedir. Tá bem? Mas estar com Cristo, ele diz que estar com Cristo é ainda melhor. Aí ele conclui que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós temos esta também visão cristã. Nós sabemos que viver é bom, ninguém vai sair por aí tentando morrer, querendo morrer. Se ela vier me chamar, amém. Mas se o Senhor quiser permitir que eu fique alguns tempos aqui, amém também, e que seja da melhor maneira possível, debaixo da vontade de Deus, debaixo do querer de Deus. Então nós vemos sobre a fragilidade da vida humana. E nossa existência é temporária e efêmera. Palavra bonita. Efêmera, passageira, é vã, é vaidade. Também quando falamos desta vida efêmera, desta vida passageira, nós estamos falando de algo que nada que temos, por mais dinheiro que tenhamos, por mais bens imóveis ou móveis que tenhamos, por mais saúde que tenhamos, nada nos garante que amanhã ou daqui a meia hora estaremos vivos. Nada nos garante. Porque tanto a vida quanto a morte estão nas mãos de Deus. Tá? Nós estamos vendo, né, agora no século XXI, e isso é estarrecedor, pessoas de muito pouca idade, pessoas saudáveis, esportistas, atletas, que simplesmente estão ali, sei lá, alguns até estão no seu local de trabalho e sem mais nem menos desabam em cima da própria sombra. Por mais que tenha condição, por mais que tenha auxílio rápido, infelizmente a vida se esvai. E isso fala da vida efêmera que nós temos, temporária. Antigamente, alguns até têm uma frase que eu não sei se é justa, para nós parece justa. Quando alguém que deveria viver mais do que nós, vai antes do que nós. Tá bem? Então nós não conseguimos entender esta como que eu poderia chamar uma palavra? Eu não quero usar uma palavra técnica. Eu não consigo entender este funcionamento da vida. Então o homem entra em parafuso. Por quê? Porque ele não entende sobre a nossa transitoriedade, a nossa fragilidade, a nossa vida temporária, a nossa vida efêmera. Então nós não conseguimos entender e entramos em parafuso. E somos injustos com Deus. E às vezes usamos até palavras injustas contra Deus, porque não entendemos. Porém, o ponto principal de tudo isso é esse aqui. Como estamos vivendo e quais são as nossas prioridades?
Ao invés de nós nos preocuparmos com tempos, com formas, com maneiras de viver ou de passar pela vida, nós precisamos nos preocupar, sim, como estamos vivendo. Quais são as nossas prioridades? Tá? Então, prioridade é uma coisa e como estamos vivendo é outra. Quais são as nossas prioridades? Buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma prioridade. 6,33 do Evangelho de Mateus. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. É uma prioridade. Tá bem? Agora, como estamos vivendo? Quer dizer, como é o padrão de vida? Qual o padrão de vida que estamos? Qual a nossa forma de vida? Como estamos vivendo a vida? Como é o nosso dia a dia? Isso com relação à família, à sociedade, ao trabalho, à igreja. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo os nossos dias? Por isso o apóstolo diz assim, que nós devemos remir o tempo. Tá bem? O remir o tempo aqui é viver ele da melhor maneira possível. Tá? Não é somente abreviar ou correr, porque o que ficou para trás não tem como nós fazermos mais. Já perdemos o tempo, já passou. Esse tempo já foi. Então o tempo que nos resta, nós vamos fazer o quê? Vivê-lo da melhor maneira possível. Vamos remir o tempo. Tá? Vamos vivê-lo da melhor maneira possível. E isso em todos os sentidos. Já chega de tanta briga, de tanta confusão, de tanta gente levantando picuinhas. Tá? Parece que tem. Você olha as redes sociais, você olha, sei lá, a vida em si, o local de trabalho. Tem pessoas que parece que têm prazer de ficar levantando questões, levantando lebres, vamos dizer assim, numa linguagem de feira, levantando questões, picuinhas, só para ver o circo pegar fogo. Nós precisamos, ao invés disso, nós precisamos eliminar o triângulo de fogo. Nós precisamos tirar um dos componentes que geram fogo. Tá? E alguém pode tirar vamos lá, colocar que a madeira está pegando fogo, mas para pegar tem que ter madeira, tem que ter oxigênio e tem que ter alguma coisa que crie, né? Que crie a combustão, que faça a madeira pegar fogo. Então nós podemos, sei lá, talvez a madeira então esteja perto de mim, eu vou lá e tiro, ao invés de acrescentar madeira. Talvez eu possa cortar o fornecimento de oxigênio, eu não vou ficar abanando, assoprando o fogo para ele aumentar. Não, eu vou lá tentar suprimir o fornecimento de oxigênio. Tá? Se eu estou vendo que o que está causando é um curto-circuito, eu vou lá desligar o disjuntor, desarmar. Eu não vou pôr a mão, obviamente, na fiação que está em curto, né, que está dando problema. Eu vou procurar uma chave geral, vou chamar um eletricista e dizer, desligue aí, e aquilo vai cessar. Então chega de pessoas levantando essas picuinhas, programas que só ficam levantando questões para aumentar ainda mais, né? Não aumenta só a audiência deles, não aumenta só o número de likes, de gostei, de inscritos, mas aumenta mais ainda o problema e fica muito mais difícil de nós controlarmos. Então nós vemos aqui como estamos vivendo, quais são as suas prioridades. Você como cristão, você está ajudando a apagar o fogo ou você está aumentando? Você está trazendo mais combustível para o fogo? Precisamos tomar cuidado. Então veja, reconhecer a brevidade da vida nos encoraja a viver com um propósito e intencionalidade. Tá? Outra coisa interessante também é achar um propósito para viver. Existem pessoas que vivem por viver. Né? Vivem, sei lá, estão aqui, eles não sabem por que estão aqui. Nem perguntou para Deus também. Você pergunta para alguns, e aí, você saindo daqui, você vai estudar o quê? Você vai se formar em quê? Não sei. Mas, meu amigo, você já tem 30 anos. Eu acho que quem tem 30 anos aqui, eu estou exagerando, eu estou usando algo que a língua portuguesa me dá o direito. Mas você não sabe o que fazer, você não tem um propósito.
não tem um propósito profissional, não tem um propósito familiar, não tem um propósito religioso, você não tem propósito nenhum, tá? Você quer ser o quê? Você quer ser taxado como um peso no mundo? Um peso à toa, um peso morto? Eu acho que não. Veja, mas a partir do momento em que nós encontramos esta questão da nossa brevidade, da nossa vida temporária, passageira, efêmera, isso também cria em nós o desejo de termos um propósito. Sabe, pelo menos perguntar por que eu estou aqui? Qual a razão? Por que Deus me colocou neste lugar? Por que Deus abençoou o papai e mamãe e me colocou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E nós precisamos deste propósito e de intencionalidade, quer dizer, de coisa intencional, fala de intenções. Tá? De quando em vez nós vemos esta palavra intenção aparecer, né? Intenção disto, intenção. Qual a sua pretensão salarial? Qual a intenção? O que você quer ganhar? Qual a sua intenção de voto? Por que isto? Por que aquilo? Intenções e também propósitos, eles vão caminhar ali lado a lado. O meu propósito, meus propósitos criará intenções na minha vida. Então, quais serão as minhas intenções dentro do propósito? Então, vamos lá, empresa, você vai fazer uma entrevista. Então, qual o seu propósito? Trabalhar aqui. Qual a sua intenção ou pretensão salarial? Aí, geralmente coloca-se, né? A combinar, que o medo de assustar o patrão também, né? Ou o entrevistador. Tá bem? Então, vamos pegando coisas da vida aqui e vamos colocando dentro da lição. Isso deve nos levar a buscar a sabedoria de Deus. Por quê? Porque as nossas intenções, os nossos propósitos, as nossas prioridades, a compreensão da nossa temporalidade, a nossa vida efêmera, temporária, transitória, frágil, precisará, tá? Principalmente também o propósito e a intenção, vai precisar de sabedoria. Aí deve nos levar a buscar a sabedoria de Deus. Por quê? Tudo isto, por mais complicado que pareça, e às vezes ele vai se tornar um pouco mais fácil. Porque nós teremos Deus como condutor, como nosso conselheiro, nós teremos Deus como nosso guia para todas as nossas áreas. Mas, irmão Maurício, até para fazer um currículo vitae, Deus pode me ajudar? Lógico que pode. Ele vai te dar sabedoria para você escrever ali. Você não precisa Ctrl+C e Ctrl+V. O Senhor, você vai ler, vai orar e diz, Senhor, o que eu faço? Né? Como que eu começo? Como eu termino? Como que eu chego até o meio? Como eu finalizo isso aqui? E o Senhor Deus nos dá sabedoria. Pode até parecer estranho, pode até parecer infantil, mas o Senhor Deus vai te ensinar até o que falar. O Senhor Deus te dará palavras até na entrevista, sabe? E você vai... antigamente, às vezes, se nós conversarmos sobre a operação de Deus um pouco tempo passado, algumas pessoas não estão... O cristianismo não está tão, vamos dizer assim, evoluído para se lembrar dos milagres do passado. Eu me lembro, quer ver, eu vou contar um para você dar risada, mas é verdade. O irmão precisava de uma casa e eu adquiri um lote neste lugar. E dentro desse lugar ele não tinha dinheiro, mas ele precisava de uma casa. E ele passou por um lugar e ele viu uma pedra. O Senhor disse, pegue esta pedra. Ele disse, mas por que eu vou pegar uma pedra? Não, pegue esta pedra. E levou ele até uma determinada imobiliária. Nesta imobiliária, ele olhou e disse, agora o que eu faço? Ele disse, você vai falar com aquele homem ali, diz que você quer uma casa e ele dará em troca a pedra. Né? Eu sei que neste momento já deve ter pessoas rindo, crentes, que se dizem crentes. E ele sentou e começou a conversar com o homem, disse que quer uma casa, preciso de uma casa, não tenho dinheiro. E o homem disse, mas você não tem dinheiro, o que é que você tem pela casa? Ele disse, eu tenho essa pedra. Deus mandou eu trazer esta pedra. Olha que coisa impressionante. Aí que a história fica mais mirabolante ainda. Deus me mandou pegar esta pedra e trazer para o senhor em trocadilho, e o senhor fica com essa pedra e o senhor passa uma casa para o meu nome.
O homem, obviamente, vai olhar e dizer assim, como é que é? Deus mandou você pegar esta pedra e trazer para mim. E eu te dou uma casa e fico com a sua pedra. Ele disse, é. O homem pensou por alguns minutos e disse, ora, se Deus falou, então tá bom. Veja, é por isso que chama milagre. E isso nós víamos, não é que não vemos hoje, tá? Talvez não com tanta frequência, mas víamos, ouvíamos relatos, sabe, de maravilhas, de milagres, de Deus mudando situações, curando vidas, curando casamentos, curando famílias, curando empresas. Eu estou usando o termo curando como restaurando. Nós ouvíamos constantemente, víamos, conhecíamos as pessoas. Muitas vezes conhecemos até as pessoas que passaram por essas situações. Porém, nós, infelizmente, fomos perdendo, talvez nós nos tornamos adultos demais. É por isso que Jesus Cristo disse assim, aquele que não se tornar, não se fizer como um desses pequeninos, não pode entrar. Por quê? Por causa da singeleza, da simplicidade. Sabe, do apego que a criança tem com o pai, com a mãe, a confiança, o desprendimento. E nós nos tornamos grandes demais, sábios demais, para confiar, acreditar que Deus pode fazer estas coisas. Precisamos voltar. Como diz as músicas, quero ser como criança, te adorar pelo que é. Veja, são ideias, são pensamentos que nos remetem à sabedoria. Mas, irmão Maurício, pensar assim é ser sábio? Sim, pode parecer não, mas pensar dessa forma é sabedoria, porque estou confiando na soberania de Deus por causa da brevidade da minha vida. Tá bem? E correndo para o ponto de número 2, além da brevidade da vida, nós temos também a imprevisibilidade do futuro. Quer dizer, é algo que nós não podemos prever, está fora do nosso controle, prever o futuro. Tá? E como não podemos prevê-lo, tá? Podemos até pensar, fazermos planos a longo prazo, só não temos a certeza que teremos esse tempo ou chegaremos por causa desta imprevisibilidade. Nós não podemos prever o futuro, porém, Tiago nos ensina a evitar a arrogância de fazer planos como se tivéssemos o controle absoluto sobre o que está por vir. Então, novamente, nós voltamos àquela questão de fazermos planos e tirarmos Deus dos nossos planos. Veja, ele diz aqui, como se tivéssemos o controle. Existem pessoas que dizem, não, daqui a 50 anos eu vou ter tal coisa. Não, se Deus quiser. Eu não sei se eu vou viver 50 anos, mais 50 anos. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, e Ele me der mais 50 anos de vida, eu pretendo estar nessa situação. Pretendo realizar tal coisa. Veja que não há arrogância, há humildade no pensamento, porque tudo eu estou colocando nas mãos de Deus, por causa da imprevisibilidade, porque eu não posso prever, eu não posso saber. O que é o arrogante? Você já viu alguns programas de televisão? Tem lugar que eles terminam assim, até amanhã, tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Mas eu fico assim, preocupado com alguns programas, com alguns apresentadores, que eles dão certeza que no outro dia eles estarão ali. Aí ele olha e diz, mas eu estou aqui. Então Deus está te abençoando. Veja, existem pessoas que eles dizem assim, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nos encontramos aqui, com certeza, novamente. Isto é arrogância. Isto sim é arrogância. Planos como se tivesse absoluto controle sobre o que está por vir. Seu dia está contado até este boa noite que você está dando hoje. Não tem mais amanhã. É por isso que a imprevisibilidade do futuro me faz lembrar da minha limitação
do conhecimento humano e me render totalmente aos pés do Senhor e à sua soberania e pedir a Ele graça para ter um coração sábio e contar os meus dias, viver de maneira sábia e dizer amanhã, se Deus quiser, nos encontramos de novo. Bom, também falamos, a incerteza do futuro não deve nos paralisar. Aqui nós temos o outro lado, tá bem? Nós não podemos ser arrogantes e acharmos que... Mas também não podemos, como eu já disse, não é essa esperança, essa imprevisibilidade, a incerteza, ela não pode me tornar, não pode me paralisar, ela não pode me deixar preguiçoso. Bom, como eu não sei o que vai acontecer mesmo amanhã, boa noite, vou dormir e seja o que Deus quiser. Não é nada disso. Veja, pelo contrário, tá? Mas ele deve nos levar a ter uma vida de fé. Uma vida de fé. A incerteza não pode me paralisar, pelo contrário, ela deve aumentar a minha fé. Ela deve aumentar a minha fé. Como eu não consigo prever, então, pela fé, se o Senhor permitir, se Deus quiser, se for a vontade do Senhor, se assim o Senhor me permitir, veja, fé, eu vou fazer isto, isto e isto. Confiando na graça de Deus. Tá bom? Então, nós estamos agora no ponto, ainda 2, diz que a consciência da imprevisibilidade deve nos levar a viver com um senso de urgência e propósito. Quer dizer, agora vamos usar aqui o remir o tempo, vamos correr, vamos fazer com o menor tempo possível. Tá bem? Lógico, com propósito, como ele diz aqui, com propósito, com planejamento, mais rápido. Aquilo que te vem à mão para fazer, mesmo tendo pouca força, você deve fazer, nós devemos fazer, e com o máximo, mais ágil possível, mais rapidamente possível. Tá? Tomando as devidas precauções, nós devemos agir de maneira rápida. Não dá para deixar para amanhã o que pode se fazer hoje. Então, essa consciência de imprevisibilidade deve nos levar a viver com um senso de urgência, quer dizer, tudo que eu preciso fazer tem que ser rápido. Há uma urgência para fazer. Veja aquela ideia. Alguém chega na tua porta, irmão, estou com fome. Você tem como fazer, mas o que você, como você age? Veja que é uma necessidade premente, é urgente. Aí você diz, não, volta amanhã. Eu tenho pão, tenho manteiga, tenho mortadela, tem tudo ali. Mas volta amanhã que eu te sirvo do que você precisa. Ora, nós não estamos vivendo sensatamente. Não temos propósito. Ora, e o que a Bíblia me diz? Você pode fazer, você pode atender o seu irmão naquele momento, atenda, porque é urgente, a necessidade dele é premente. E existem muitas urgências, muitas emergências que nós precisamos fazer. Obviamente que não conseguiremos fazer sozinho, mas eu posso fazer uma parte, será uma a menos, uma coisa a menos para fazer. E outro faz outra, outro faz a outra. Aquilo que te vem à mão, você tem força para fazer, você faz. Também, quando chegarmos no final, nós vamos ver que conseguimos obter muitos êxitos, muitas vitórias, conseguimos realizar muitas obras dentro da urgência e dos propósitos. Tá bom? Valorizar o presente e fazer o melhor uso do tempo e dos recursos que o Senhor nos oferece. Tá bem? Já falamos do tempo, agora vamos falar do recurso. Quantos recursos nos são dados? Veja, nós estamos aproveitando um recurso, ainda que tenhamos bem pouco, né? Não temos tanto recurso, mas estamos aproveitando para alguma coisa, para fazermos algo. Para fazermos algo. Você tem recursos, alguém pode ter recurso financeiro, outro pode ter recursos automobilísticos, outros podem ter recursos, sei lá, como é que eu posso dizer, de roupas. Deus nos deu condições. E nós precisamos usar estas condições que Deus nos deu para fazermos alguma coisa, para fazer melhor o uso do tempo e dos recursos que o Senhor nos concede. Aquilo que o Senhor nos dá, nós vamos usar na obra de Deus, no trabalho para Deus, no trabalho com Deus, no trabalho em favor do povo de Deus e também daqueles que não servem a Deus. A Bíblia diz que eu preciso, obviamente,
a atender primeiro os domésticos da fé, mas não me diz que eu não preciso auxiliar os que estão de fora, aqueles que não fazem parte da comunidade, aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador. Pelo contrário, o Senhor me ensina a fazer o bem a todos. Afinal, a minha mãe dizia, faça o bem sem olhar a quem. Era um costume que ela tinha de sempre falar isso. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, usar os recursos que o Senhor nos dá para fazermos a obra de Deus. Tá bem? Ainda estamos no ponto número 3, dependência também da sabedoria divina. A verdadeira sabedoria vem de reconhecer nossa dependência dele e de submeter nossos planos à sua vontade. Falamos isto lá no começo da lição. Submeter nossos planos à vontade de Deus requer confiança. Tá? Essa dependência transforma nossa maneira de viver, permitindo-nos experimentar paz e segurança. Veja que interessante. Por que requer segurança? Requer confiança. Porque nós estamos depositando nas mãos de Deus tudo o que nós temos. Porém, quando aprendemos isto, nos ensina a viver uma maneira diferente de viver, permitindo-nos experimentar paz e segurança. Apesar de eu estar, veja, Abraão caminhando com Isaac. Isaac constantemente perguntando sobre o Cordeiro de Deus. E Abraão não tem o que responder, a única resposta que ele tem é esta. O Cordeiro para si, Deus proverá, meu filho. E caminharam algumas léguas, como dizia antigamente, caminharam alguns quilômetros, chegou no lugar, Abraão disse, olha, fiquem aqui vocês, e eu, menino, vamos e voltaremos. Tá bem? Alguns veem também nisso uma grande fé. Ele sabia, até ali, Abraão chega com Isaac acreditando piamente que ele daria um jeito. Porque se tinha algo que Abraão queria, era ser pai. E ali está o filho dele. Veja, mas ainda que não existe essa possibilidade, mas ainda que não acontecesse, ele estava pronto para obedecer. Por isso ele é um pai da fé. Tá? Por todas a somatória de todas as suas atitudes perante as ordens de Deus. Tá bem? E ele vai em paz, e ele vai com segurança. Eu e o menino vamos e voltaremos. Isso é segurança. E foi e voltou, porque o Senhor proveu um cordeiro para si. E muitos anos depois, o Senhor proveu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que ele proveu no lugar de Isaac era somente um tipo daquele cordeiro que João olharia, no capítulo 1, versículo 29, do Evangelho que leva o seu nome, e diria, e vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era como se ele estivesse dizendo, ei, Abraão, aqui ó, está sendo resposta, está sendo repostada, como diz o nordestino, está sendo respostada a sua pergunta. Aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E veio para ser batizado, Jesus Cristo de Nazaré. Isto é paz, isto é segurança. Tá bem? O último tópico que nós temos, confiar em Deus em meio às tempestades. Porque, primeiro, Deus está conosco nas dificuldades. Tá bem? Eu acredito que agora seja mais uma revisão. Nós vamos recapitular o que nós já falamos. Então, veja, se o Senhor quiser, essa expressão, teve algum inteligente há um tempo atrás que dizia que nós não podíamos orar assim, sendo que o próprio Cristo nos ensinou a orar assim. Então não é uma resignação fatalista, mas um reconhecimento humilde da soberania de Deus. Também quando nós dizemos, se Deus quiser, nós estamos dizendo assim, seja o que Deus quiser, dá no que der. Então é uma visão fatalista, e não é isso que está sendo ensinado, é mais a confiança que transforma nos ensina a lidar com as nossas adversidades, tá bem? Ao invés de ser uma visão fatalista, é pelo contrário, é uma visão procurando a palavra. Ia fazer aquele barulhinho se fosse na internet de escape. É procurar uma palavra que diga assim, nós estamos
confiantes em lidar com esta adversidade, sabe? Ei, Senhor, não se te dá que morramos. Olha que beleza, lembra? Não se te dá que morramos. Podes assim dormir. Mas o Senhor simplesmente olha e diz para o vento, diz para o mar, manda que ambos se acalmem, se aquietem, e eles simplesmente obedecem ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então nós temos essa confiança também da maneira como lidamos com as nossas adversidades. Eu peguei um exemplo maravilhoso de Cristo. É lógico que não estou me colocando nessa situação, mas me lembrando de como o Mestre nos ensinou fazendo. O vento se acalmou. Né? Tem até um hino. O vento se acalmou, o mar obedeceu. Né? Eu não sou cantor, não. Mas veja, nesse momento nós dizemos, ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir. E o Senhor responde, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Veja, nos dá uma visão diferente de como lidarmos com as adversidades. O ponto 2, o propósito das coisas. Quando vemos essas, como diz a lição, vamos voltar às incertezas da vida, nós temos que nos lembrar também que nas incertezas Deus tem os seus propósitos. Sabe? A razão de ser, por que está acontecendo aquilo? Para que está acontecendo aquilo? Para que melhor? Porque aí sim nos faz a pensar no propósito. Qual é o propósito de Deus nisso que está acontecendo na minha vida, na nossa vida? Então, Deus tem um propósito para cada adversidade que nós enfrentamos. Tá bom? E em vez de ver as dificuldades como obstáculos, nós vamos percebê-las como parte do plano divino para nos moldar. Olha aí que interessante. Parte do plano divino para nos moldar. Então Deus não quer castigar, judiar, assustar, amedrontar, matar. Pelo contrário, Ele quer nos moldar. Nos dar a forma que Ele quer que nós tenhamos. Ele quer nos conformar à sua vontade. E quando nós vemos as adversidades como propósito de Deus para moldar a nossa vida, nós vamos enfrentá-los da melhor maneira possível. Então ajuda a suportar as provações com paciência, porque eu sei que Deus está me preparando, Deus está me moldando, Deus está me conformando com a sua vontade, com o seu querer, com o seu plano na minha vida. Tá bem? Então me ajuda a suportar as provações com mais paciência e fé. Tá bom? O terceiro e último tópico, viver em obediência e fé. Né? Confiar em Deus em meio às adversidades. O último tópico é viver em obediência e fé. E aqui nós vemos eu achei interessante esta comparação. A fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus. A obediência a Deus é uma expressão poderosa da nossa fé. Interessante porque esses princípios nos guiarão a uma vida alinhada com a vontade divina. Tá bem? Então vamos lá, vamos repetir. A fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus. E a obediência a Deus é uma expressão poderosa da nossa fé. Então, é um corroborando com o outro, é um realizando o outro, é um impulsionando o outro, é um apoiando o outro. E tudo isso faz o quê? Com que a nossa vida esteja alinhada com a vontade divina. Amém? Falamos da lição de número 10, né? E se o Senhor nos permitir, se Deus quiser, na próxima vez nós estaremos falando sobre a lição de número 11, né? Falamos hoje sobre a autenticidade diante das incertezas da vida, e se Deus nos permitir, então, se Deus quiser, né? Dependendo das incertezas da vida, nós nos encontraremos de novo para falarmos mais sobre a lição bíblica de CPAD, classe Sala dos Jovens. Amém? Fiquemos todos com a paz do Senhor, na dependência do Senhor e confiando inteiramente no Senhor. Amém.